Hoje nós vamos falar sobre sucesso, sucesso na internet. E, principalmente, esse é o principal tema que a gente vai tocar aqui, que é o seguinte: se você buscar sucesso de forma ativa, mais longe o sucesso vai estar de você, tá? E eu vou falar sobre esse assunto baseado em duas coisas que uma coisa aconteceu e outra está acontecendo. O que está acontecendo é a leitura desse livro aqui, tá? Eu estou lendo, possivelmente você deve conhecer ele, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Que é onde ele começa a introduzir o conceito de logoterapia. E o outro ponto, né, que já aconteceu é a conversa que eu tive, né, com um colega de profissão, que eu não vou citar o nome dele, obviamente, né, porque seria antiético aqui, mas é um cara que provavelmente você deve conhecer, porque ele é bem grande aqui na internet. E não é o primeiro, né, que me pede ajuda e ajuda no sentido de, mano, me ajuda aqui, vamos trocar uma ideia, você que está no mercado há um tempo, me ajuda a tentar organizar aqui os pensamentos acerca desse tema, né, sucesso, né, a coisa que a gente vai conversar nesse vídeo aqui hoje. E o negócio é o seguinte, né, se a gente pega o mercado digital de forma geral, né, YouTube, Instagram, enfim, as redes sociais. Ainda mais quando a gente está dentro desse mundo de criação de renda aqui na internet, criação de um negócio mesmo, né? Onde você quer ganhar dinheiro de forma ativa, de alguma forma, seja lá o meio que for, prestando serviço, dando mentorias, vendendo curso, com visualização de YouTube. Você fazendo isso, você busca, né, ganhar dinheiro. E o que acontece é que nesse universo, né, é muito característico desse ecossistema, que a gente comece a ouvir, escutar, ver, enfim, pessoas falando sobre como fazer isso, né, de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, enfim, né? Só que nessa trajetória, o que acaba acontecendo é que nós perdemos a mão na coisa. É nitidamente normal. E aqui eu posso te trazer com total convicção. Isso aqui não é achismo, não é coisa que eu tirei. Eu só não vou poder citar os nomes das pessoas. Mas eu posso citar o meu próprio nome porque isso já aconteceu comigo. Mas já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas grandes na internet, pessoas pequenas, pessoas que estão começando, pessoas que estão no meio do caminho, enfim. Nós nos perdemos. Qual é o sentido que eu quero dizer isso aqui? O que significa se perder? Começa a produzir conteúdo, postar vídeo, postar carrossel no Instagram, postar story. A coisa lá demora para retornar, né? Esse é o primeiro ponto. Você não vai ganhar dinheiro rápido. E aqui já vem a primeira frustração. A segunda coisa que pode ser que aconteça, pode ser a segunda, pode ser a quinta, enfim, acontecem um leque de coisas, mas eu vou elencar para você aqui as principais, que pode ser que tenha acontecido com você já. Você tem baixo engajamento, tem pouca curtida, tem pouco comentário, as pessoas não engajam, etc. Baixo engajamento de forma geral. As pessoas não te escutam, você mesmo duvida de si, você não sabe se o que você está falando é relevante. Um leque de coisas acontecendo. E eu tava trocando ideia, né, com esse colega de profissão, e o que ele me relatou, né, ele conseguiu dar certo muito rápido, né, em 3, 6 meses ele deu uma subida exponencial gigantesca, gigantesca. Ele conseguiu muito engajamento, pessoas seguindo, pessoas comentando, etc, etc. Só que ele chegou num ponto em que ele não se via mais fazendo aquilo que ele estava fazendo, a forma como ele estava tocando o negócio dele. Né? Não é bem a questão de não se ver mais dentro do mercado, não é isso, não chegou a esse ponto. Só que, e aqui que entra a coisa, né? Ele tava tão naquele flow de tipo assim, caraca, eu tô conseguindo engajamento, seguidor, tudo que eu sempre quis, eu tô conseguindo, etc, etc, vai, vai, vai. Só que chegou um ponto que ele não se via mais ali dentro. Ele não se via. Isso aqui, né, no plano de fundo, se a gente for parar para analisar, acontece com todo mundo em certos graus diferentes. Tem pessoas que conseguem alcançar, só que elas se dão conta de que isso não é tudo. Tem pessoas que não conseguem e ficam sempre com essa expectativa, com essa esperança de conseguir e se frustram porque não conseguem. De forma geral, esse assunto é o assunto do sucesso. Ou o sucesso entre aspas, né? Que é o que pregam na internet pra gente.
E quando eu digo pregam, são as pessoas grandes que a gente acompanha. Ah, você vai ter sucesso, você vai ter não sei o que lá. Só que as pessoas, elas não conseguem explicar pra gente o que significa sucesso e como você deve encarar de verdade isso no seu dia a dia. No seu cotidiano mesmo. Eu não estou nem falando de um idealismo, porque isso é importante. Só que eu estou dizendo no sentido de dia a dia. O que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu tenho que enxergar, por exemplo, na frente do meu computador aqui, na frente da minha câmera que eu estou gravando um vídeo, como é que eu tenho que enxergar o sucesso? Como é que tem que ser o meu modus operandi para que isso aconteça? E lendo esse livro aqui, que agora entra a questão do livro, né? Tem uma passagem aqui, né, uma citação, né, do autor, que é o Viktor Frankl, que ele fala sobre sucesso. Eu vou ler para vocês, eu vou ver se eu coloco aqui na tela, porque ele é um pouquinho grande, mas preste atenção o que ele fala sobre sucesso, tá? Isso aqui entrou na minha mente de uma maneira diferente, porque sabe aquelas coisas que você já meio que percebe, você meio que suspeita, só que você não consegue ainda encaixar as peças, você não consegue achar onde as coisas têm que e devem se alocar? Com esse trecho, o Viktor Frankl ele conseguiu encaixar exatamente uma suspeita que eu já tinha, né? E ele fala exatamente assim. A primeira frase: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Aqui é a metade da frase, mas aqui a gente já deve. Só nessa pequena frase aqui, a gente já consegue entender o porquê que muitas vezes nós, e eu me incluo nisso aqui, tá? Quando eu digo nós, eu estou me incluindo nisso aqui, nos frustramos com o nosso trabalho aqui dentro. Porque a gente mira justamente o que não tem que mirar. A gente mira o sucesso, o engajamento, os seguidores, o canal grande, muitas visualizações, etc. Só que a gente esquece de colocar nas nossas ações, como gravar um vídeo, como escrever um texto, a intenção correta. Porque se você coloca na intenção, quando você vai gravar um vídeo, né, igual eu estou fazendo aqui, você produzir conteúdo, vamos colocar produzir conteúdo de maneira geral. Quando você coloca uma intenção errada numa ação que você vai fazer como produzir conteúdo, mais cedo ou mais tarde você vai largar. Porque você está associando a essa ação algo que você não deve associar, que é o sucesso. Qual é, digamos assim, o que acontece na sua cabeça de forma automática? Vou gravar um vídeo, porque esse vídeo vai dar visualização. Tendo visualização, eu fico feliz. Tendo visualização, eu vendo mais. Tendo visualização, eu tenho sucesso, etc, etc, etc. Beleza. Todos nós buscamos essas coisas. Só que aqui que entra o erro. A gente não deve buscar essas coisas. A gente não deve buscar a visualização. Isso é um subproduto de algo, como o sucesso é um subproduto de algo também, que é o que ele vai continuar falando aqui. Ele continua. Deixa eu ver, só que eu me perdi aqui, pessoal. Causa maior. A felicidade, aqui ele continua. A felicidade deve acontecer naturalmente. E o mesmo ocorre com o sucesso. Então, né, normal. Você não faz algo para ser feliz. A felicidade ela acontece conforme você leva uma vida ordenada, né? Ela é a causa de ações. Ela não deve ser o alvo principal. Essa que é a coisa, né? É o que ele está querendo dizer aqui. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Ele está falando aqui do sucesso. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, ele reforça, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. O melhor remédio para o sucesso é se esquecer do sucesso. O melhor remédio para você ter muitos seguidores, muito engajamento, muito sucesso aqui nas redes sociais, é se esquecer de tudo isso. Porque antes disso, que é só um subproduto de algo, é só a consequência de algo, esse algo é o que? Você pode estar se perguntando. Ele diz aqui, quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem em prática da melhor maneira possível. Quando ele diz isso aqui, e eu acredito muito que todos nós temos isso, todo mundo dentro de si tem algo que, quando
estudado, quando você tenta se aprofundar naquele algo, é algo que você sente que você tem um ímpeto maior. Eu não tô falando, tipo assim, algo que, caramba, não sei o quê. Não, não é isso. Porque eu acho que é muito sentimentalismo, né? E não é nesse ponto que a gente tem que focar. Quando eu digo esse algo, é algum assunto, alguma linha de raciocínio, alguma coisa que quando nós paramos para analisar, para estudar, para pensar, é aquela coisa que acende uma luz dentro da gente. Fala, caramba, eu gosto disso, né? Tipo, porra, deixa eu ver como é que funciona, porque esse assunto é um assunto que me interessa. Eu fui, esses dias, numa hamburgueria aqui em Brasília, né? Chamada Madre Teresa. E a hamburgueria, ela é toda temática sobre a Madre Teresa de Calcutá. Então ela é toda católica, né? Você vê que tem imagens de santos, tem cantos gregorianos ao fundo, os lanches, né, os hambúrgueres, eles têm nomes específicos. A garçonete, né, quando ela veio atender a gente, ela perguntou quais eram as nossas intenções, porque os funcionários ali do lugar rezavam pelas intenções dos clientes deles. Então você vê que o proprietário ali, ele criou todo um ambiente propício para que aquilo aconteça. E você consegue notar, estando no ambiente, vivendo aquilo ali, que a pessoa que pensou em tudo aquilo, ela não pensou por acaso. Ela, você consegue sentir e ver de maneira subjetiva que aquilo ali foi pensado de maneira e por alguém que se importa com o detalhe, que fez aquilo ali porque ele queria fazer aquilo. Ele queria de verdade fazer aquilo. Você consegue notar, não é uma coisa que é igual carisma, vamos supor, né? Tem pessoa que é carismática, tem pessoa que não é. E você vê que aquilo que aquele cara estava fazendo naquela hamburgueria, aquele proprietário, né, o dono dali, você vê que o que ele quis fazer ali é realmente algo genuíno. É realmente algo que ele não pensou primeiramente em ganhar dinheiro, em ter sucesso e não sei o quê, que seriam as consequências, como é hoje em dia, porque a hamburgueria vive lotada, tipo, tem fila de espera de 1, 2, 3 horas. Ele não focou nessas consequências, mesmo sabendo que essas consequências seriam reais daqui a um tempo. Ele focou naquilo que estava dentro dele, que é o que o Viktor Frankl aqui disse na frase, que é: quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer. Então, o remédio para essa loucura que a gente vive na internet, de buscar sucesso, é dinheiro a todo custo, e você tenta, mas você não acha, e quando você não consegue, não consegue ter essas visualizações, essas curtidas, esse alcance, você fica frustrado, e aí você se pergunta se é para ser, não sei o quê, você entra numa paranoia maluca. O remédio para isso aqui e ele está, na verdade, dentro de você. Ele está na sua consciência. Porque a sua consciência, hoje, ela sabe o que você quer. Ela sabe qual é a linha de raciocínio. Ela sabe exatamente, e você sabe disso, porque a sua consciência é você. Você sabe exatamente o que você deveria fazer no fundo. Sabe quando a gente. É mais ou menos quando a gente. O nosso pai ou a nossa mãe fala assim: ó, falei pra você não fazer isso. Aí você sai pra rua com os amigos e os caras falam: não, vamos fazer isso aqui, que é justamente o que seu pai e sua mãe falou pra você não fazer. E aí você fica: caramba, eu não deveria fazer isso, né? Aí você fica naquele impasse: vai, não vai, vai, não vai. Todo mundo tem esse negócio com as coisas erradas que escolhe. Quando você, sei lá, será que eu deveria fazer isso aqui? Será que eu deveria, sei lá, por exemplo, né? Será que eu deveria gravar vídeos pro YouTube mesmo? Aí você fica: não sei, não vai, não vai, não vai. Porque você não tem a certeza e talvez isso não seja o que você tem que fazer. Eu estou dando exemplo com o vídeo do YouTube, né? Só que, ao contrário disso aqui, existe também a coisa que você, quando você pensa e você para analisar e fala: velho, eu deveria fazer isso aqui. Eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo ali. Porque esse negócio sei lá, me dá uma sensação, me dá um querer diferente. E aqui entra aquele colega que eu falei pra você, né? O que aconteceu com ele é justamente isso. Ele estava fazendo uma coisa em que ele sabia que ele não deveria estar. O tom que ele tomou, a postura que ele tomou ali dentro das redes sociais dele, que ele é um cara grande, né, como eu te disse, aqui da internet, foi algo que dá certo né, aqui o dar certo, o que eu quero dizer é dar certo na visão aqui do marketing digital. Dá certo, dá visualização, que é tudo que ele está ganhando. Seguidor, tudo que todo mundo quer ter, ele ganhou. Seguidor, visualização,
clientes chegando, tudo que ele queria ele teve. Só que ele chegou num ponto, foi o que eu te falei, ele chegou num ponto que ele não estava se reconhecendo mais. Porque ele estava fazendo uma coisa com um óculos diferente do que ele acredita. É como se tivesse dois óculos. Um é o que você tem que colocar porque é aquele que vai fazer você enxergar de verdade. E tem um que você coloca e que você até vê. Só que você, por não ter experimentado o outro, por não ter confiado no outro, você acha que você está enxergando. Você acha que você está enxergando e você não está enxergando. Porque quando você coloca o outro, que muitas vezes é aqui que entra a coisa, às vezes ele é um pouquinho mais feio a armação, ele tá um pouquinho amassadinho, ele não é o estilo que você gosta, não é da cor que você gosta, mas ele é o que você deveria usar. Porque ele foi feito para você. A lente, que é o que importa, que é aquilo que você acredita, ela foi feita exatamente para você. E quando você coloca ele, por mais que você aparentemente não goste dele no início, porque ele vai contra a visão do que dá certo, quando você acredita nisso aqui, você executa essa parada, você coloca o óculos, você cai na real. Você fala, caraca, é isso aqui mesmo. Era esse óculos que eu tinha que colocar. Era isso que eu deveria estar fazendo. Por mais que isso não te dê visualizações, por mais que isso demore para você crescer, né? No fundo, às vezes é isso que está faltando. É você entrar para dentro de você mesmo e se perguntar, por que eu deveria fazer mesmo? O que Deus espera de mim? Né? Qual é o meu dever para com as pessoas? No que eu sou bom de verdade? Será que eu sou bom mesmo em ser empresário? Como, tipo, porque hoje em dia é moda, né? Você falar que você é empresário, sou empresário, tenho empresa, bababá, não sei o quê. Será que eu deveria mesmo? Será que eu deveria ser isso? Não sei. Às vezes não é. Às vezes você só entrou numa onda, você só colocou um óculos que, no fundo, não era para você estar usando. E foi o que eu te falei. Esse exemplo aqui desse rapaz, né, que é um colega de profissão, é um exemplo muito claro. E calhou muito bem de eu estar lendo esse livro e ler esse trecho. Tem muitas coisas que a gente escolhe, principalmente quando a gente começa essa jornada aqui dentro da internet, que são coisas que às vezes não são ruins, não são coisas ruins. Só que são coisas que não condizem com a nossa missão de pessoa mesmo. Porque assim, o que acontece é que nós pegamos o nosso trabalho e nós mesmos nos separamos. A gente veste uma carapuça e a gente vai para o trabalho. Só que não deveria ser assim. O seu trabalho, ele é parte integral de você mesmo. E sendo parte integral de você mesmo, ele deveria ter algo de você ali dentro. Porque é diferente de você, por exemplo, ter uma empresa institucional, que você vai lá, bate ponto, etc. A natureza do trabalho na internet é isso aqui. É eu, Cris, falando com você. E se tem eu incluso, de forma quase que integral, eu tenho que levar em consideração o que, para mim, pessoalmente, faz sentido. Porque isso vai se espelhar no trabalho. Né? Às vezes a gente tem essa percepção que o mercado de trabalho tradicional trouxe pra gente. E ao longo do tempo, porque, querendo ou não, a profissão digital ela é uma profissão nova. E a gente precisa entender como é que ela se desenvolve com a nossa vida. Né? Essa que é a coisa. Porque o que acontecia? Você saía de casa, ia para o ônibus, ia para o seu trabalho, batia os pontos, fazia o trabalho, voltava e você virava outra pessoa. Tanto que até o tom de voz, como você fala lá, a roupa que você veste é diferente. Só que hoje em dia eu estou no quarto da minha casa aqui, ó. No meu escritório que é na minha casa, com a roupa que eu visto todos os dias, com meu boné, com meu óculos. Eu não preciso me vestir para ir para o trabalho. Porque a natureza do trabalho na internet é justamente você. E se você não é você, você vai chegar num ponto que você não vai se entender mais. Você vai olhar para a coisa como se fosse um quadro borrado, que você, pô, é um quadro, mas ele não, a pintura é estranha e sabe, a coisa lá não orna. E precisa ornar, porque senão você não suporta. E aqui que entra o ponto principal do vídeo. Na internet, na maioria dos casos, você vai precisar dedicar tempo, esforço, sem ver nada em troca. Sem ver seguidores chegando, sem ver visualizações, sem ver likes. Mas é esse trabalho todos os dias feitos de forma gradativa e constante que vai te dar aquilo que você mais quer. E levando em conta isso aqui,
esse algo, esse tempero, que é algo natural do trabalho aqui na internet, que vai precisar ter tempo, é melhor que você escolha e você reconheça aquilo que dá certo de verdade para você e fazer isso, por mais que seja mais lento, do que você ficar se enganando e caindo. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Você coloca aquela roupa que aparentemente, aquele óculos, né, que aparentemente é o óculos certo, só que você não enxerga. E aí chega num ponto que você tem que voltar. Aí você vai, aí você volta, porque você fica nessa. Você nunca tem aquela. É propriamente a sensação e a visão de que você está evoluindo de verdade. E se você não tem isso, como é que você vai continuar? Você consegue entender? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que essas ideias tenham clareado e te ajudado no quesito norte de como você deve tocar esse trabalho aqui dentro. E se ele te ajudou, não esquece de comentar aqui abaixo. Pode comentar que eu olho todos os comentários de todas as pessoas, eu gosto de trocar ideia aqui com o pessoal. Fechou? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo.